Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Com mais de 1.000 colaboradores distribuídos em 5 escritórios, a empresa está presente na vida dos brasileiros, construindo um Brasil mais conectado. Huawei, no Brasil e para o Brasil. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, é o nosso sistema de armazenamento de energia focado nas soluções residenciais. Aqui a gente vai trazer um pouco sobre a solução completa, incluindo os otimizadores, a conexão da nossa nova bateria Luna 2000 com os nossos inversores. Me apresentando, eu sou Renio Nakabayashi, sou gerente de soluções aqui na Huawei Solar do Brasil e é um prazer estar com vocês falando sobre energia solar. Vamos lá. A nossa bateria Luna 2000, recém-lançada aqui, tem um design moderno e, além de tudo, a gente tem uma tecnologia muito avançada. Eu vou mostrar algumas características técnicas aqui ao longo da apresentação e vamos conversando sobre essa nova solução que a Huawei está trazendo aqui para vocês. Quando a gente fala de solução Fusion Solar residencial, a gente está falando de uma solução com o sistema de armazenamento de energia, Luna 2000, nossos inversores monofásicos, os otimizadores, os sistemas de monitoramento, nossa plataforma Fusion Solar, e tudo isso a gente traz para vocês pensando na otimização de custos, num menor custo nivelado de energia, trazendo mais segurança também, como eu vou mostrar aqui um pouco para vocês também sobre a proteção contra arcos elétricos dos inversores, um pouco do sensoriamento das baterias para trazer um melhor gerenciamento, né, e como consequência trazer mais segurança para o usuário final. E também a melhor experiência aqui, porque além do design, a gente quer trazer também facilidade para o usuário para poder usar, monitorar, instalar esses sistemas e ter uma melhor interação com essas novidades que a gente está trazendo para vocês hoje. Quando a gente fala na solução Fusion Solar, né, na solução completa, então a gente está falando aqui do inversor, do centro de energia inteligente que a gente está nomeando aqui, basicamente porque o inversor ele acaba sendo o cérebro do sistema. Então, os módulos fotovoltaicos com os otimizadores, eles vão estar conectados ao inversor, vão estar se comunicando, vão estar sendo monitorados e controlados, aqui para poder trazer maior geração de energia. A bateria também vai estar se comunicando com o inversor, vai estar conectada, e também a gente pode ter outros elementos aí da solução, como o próprio Smart Power Sensor, que é um medidor inteligente aqui que faz parte da nossa solução. E também a nossa plataforma Fusion Solar, para monitorar todos esses equipamentos de forma muito fácil, de forma plug and play, tá? Então aqui a gente tem toda uma solução completa, incluindo backup box, para o sistema de armazenamento poder funcionar off-grid, ou seja, no momento em que a rede elétrica estiver fora, o backup box vai fazer com que as cargas prioritárias continuem sendo alimentadas, tá? Então, essa é um pouco da visão geral aqui da nossa solução completa. A gente busca o seguinte, o conceito é geração de energia solar, né, durante o dia. Então, durante o dia a gente vai estar aproveitando a radiação para gerar energia, a gente vai poder consumir essa energia de forma instantânea na carga. Se a carga não tiver um pouco menor do que a geração de energia, essa energia excedente ela vai ser armazenada nas baterias, na nossa solução Luna, para ser utilizada durante a noite, né? Então, caso durante a noite a rede elétrica esteja fora, ou caso o sistema seja um sistema off-grid, as baterias, a solução Luna, vai estar
proporcionando energia para a carga. Então o conceito aqui é fazer com que o usuário final sempre tenha energia elétrica disponível, seja durante o dia, através do Sun 2000, ou seja durante a noite, através do Luna 2000. Então a gente está hoje fechando aqui a solução junto com os otimizadores, junto com os inversores, com os Smart Power Sensors, com o Dangle. A gente está trazendo a solução aqui, complementando a nossa solução Fusion Solar com as baterias Luna. E com isso a gente vai trazer um maior autoconsumo de energia solar, no seguinte sentido: em determinados momentos em que você tiver um excedente de energia solar, você simplesmente vai armazenar essa energia e usar posteriormente. Falando um pouco sobre os nossos otimizadores, a gente pode gerar mais energia, principalmente em soluções residenciais, em que a orientação e a inclinação nem sempre são as ideais, porque os sistemas fotovoltaicos eles têm que seguir basicamente o que já está lá. Então, ele tem que seguir a inclinação do telhado, tem que seguir aquela orientação. Você pode eventualmente ter um sombreamento, alguma árvore, ou algum elemento que faça uma sombra no sistema. Se você não tiver otimizador, basicamente quando você sombrear um módulo da string, você vai estar limitando aquela corrente daquele módulo, e portanto você vai estar limitando a corrente de toda a string. De certa forma você vai deslocar o ponto de operação de todos os outros módulos, fazendo que os outros módulos que poderiam funcionar, cada um no seu ponto ótimo, sejam limitados por aquele módulo que está sombreado. Agora, quando você instala o otimizador, por exemplo, mesmo que você sombreie um único módulo, os módulos restantes da sua string vão estar funcionando de forma independente, fazendo com que cada um deles esteja no seu ponto ótimo. Então, no final das contas, isso se traduz em mais geração de energia elétrica, além de você ter um pouco mais de segurança também, porque você está monitorando os módulos de forma individualizada e, além de tudo, você tem um desligamento no nível do módulo, se for necessário. Então, você consegue trabalhar no nível do módulo. Aqui é um estudo de caso em que a gente está falando de basicamente um mês de medição e de um sistema de um telhado aqui, né? Sendo em 3 águas do telhado sistemas com as mesmas características, com otimizador e sem otimizador. Ali nos módulos laranja, a gente não tem os otimizadores instalados. Nos módulos em azul, a gente tem. Então, a gente observa que a quantidade de módulos é a mesma, a potência DC é a mesma, só que um sistema tem otimizador e outro não. A gente observa que mês a mês, ali, dia a dia, desculpa, a gente pode ter de 10 a 13% a mais de energia quando a gente tem um otimizador, tá? Então, esses são dados ali de um projeto real que a gente está trazendo para vocês aqui, porque que a gente está trazendo aqui os resultados de como os otimizadores podem fazer com que você gere mais energia. Então, isso se traduz basicamente naquele conceito, né, de você ter uma string completa trabalhando naquele mesmo ponto, né, ou então cada um dos módulos individualmente trabalhando no seu ponto ideal. Com isso a gente consegue diminuir as perdas, né, e fazer com que um módulo não limite o outro dentro da mesma string. Uma outra vantagem aqui dos otimizadores é o seguinte, é o conceito de strings longas, né? Quando a gente dimensiona o tamanho de uma string, ou seja, quantos módulos em série a gente vai conectar, basicamente o conceito é o seguinte: a gente pega a menor temperatura, né, durante o dia e calcula o VOC, ou seja, a tensão de circuito aberto de cada módulo. E a gente faz com que a tensão de circuito aberto daquela string não ultrapasse o determinado valor ali dado pelo inversor, por exemplo. Só que quando a gente coloca os otimizadores em todos os módulos ali da string, a gente faz com que a gente proporciona uma string mais longa, no seguinte sentido: os otimizadores eles vão funcionar aqui como um conversor DC-DC, em que eles podem diminuir a tensão aumentando a corrente e mantendo a potência.
ou então eles podem funcionar no modo bypass, que basicamente ele vai liberar o módulo para trabalhar naquela condição que ele iria trabalhar naturalmente. Quando a gente faz o conceito de string longa, o VLC ele já não importa mais, porque a gente, naquela situação de circuito aberto, o otimizador vai estar monitorando, então ele vai saber qual seria a tensão com que cada módulo, a tensão de cada módulo individualmente, portanto ele vai saber a tensão da string, então ele nunca vai deixar a tensão daquela string ultrapassar os limites dos equipamentos. Nesse caso, você vai dimensionar o seu tamanho de string pela potência. Então, por exemplo, para os inversores 2 a 6 kTl, né, para os monofásicos, aqui a gente pode colocar 5 kW por string. Né? Então, basicamente, você vai pegar esses 5.000 watts, dividir pela potência do módulo, e você vai ter o seu número de módulos por string. Tá? Então, e outro fator aqui interessante é o fator DCAC do inversor. A gente consegue trabalhar, por exemplo, com um inversor de 5 kW, utilizando um fator DCAC 2, ou seja, a gente poderia colocar 10 kW para um inversor de 5, então a gente teria o dobro da potência pico em relação à potência AC. Isso faz com que você tenha um menor CAPEX, um menor gasto, né, com o seu BOS, e aumentando o tamanho das strings você ganha mais flexibilidade também para trabalhar no seu sistema. E entrando aqui no nosso sistema de armazenamento de energia, né, na Luna 2000, o design ele é modular, né, introduzindo aqui um pouco. E basicamente a gente tem os módulos de bateria, a gente pode colocar até 3 módulos aqui de bateria, cada um com 5 kWh e um módulo de potência. Então a gente pode colocar 1, 2 ou 3, 5, 10 ou 15 kWh. Então ele te proporciona diferentes configurações, né? E também, por exemplo, você pode expandir o seu sistema no futuro. Você pode começar com um módulo. Se você enxergar a necessidade de ter 2, você pode expandir esse sistema futuramente. E uma coisa que é bem interessante também é a possibilidade de colocar sistemas de armazenamento de energia no mesmo módulo, por exemplo, baterias mais antigas com baterias novas, né? Quando a gente tem o conceito aqui de state of health, state of charge da bateria, basicamente você pode colocar, por exemplo, baterias com 100% da sua capacidade junto com baterias a 60% da sua capacidade. Como o gerenciamento ele é individual por cada módulo, uma bateria não vai afetar a outra. Ao mesmo tempo, em sistemas aí convencionais, né, em outros sistemas de armazenamento de energia, se você colocar no mesmo módulo baterias antigas, baterias já degradadas com baterias novas, você vai estar limitando todas as suas baterias pelo seu pior caso. Então, aqui no caso do desenho da esquerda, você vê todas as baterias com 60% do seu estado de carga, porque elas estão sendo limitadas pela pior bateria, aqui pela bateria mais antiga. Agora, na bateria da direita, que é o nosso Luna 2000, se você colocar as baterias com 60% de state of health e state of charge, você vai, mesmo assim, você vai poder ter outras baterias, outros módulos de bateria funcionando a 100%. Então, isso é muito interessante para um sistema que você vai estar ali convivendo com ele por 30 anos, porque você pode colocar novas baterias ao longo do tempo, você pode expandir o seu sistema, você não precisa começar o seu sistema grande desde o começo, e isso permite mais flexibilidade e te permite, no final das contas, também um menor custo com OIM, né, e uma melhor experiência para o usuário, que é o que a gente busca aqui. Esse aqui é basicamente um diagrama, né? A gente percebe, então, as baterias ali em conjunto com os inversores. A gente tem uma comunicação das baterias em RS485, né? E a gente pode colocar até 2 módulos de potência em paralelo, sendo cada módulo de potência com até 3 módulos de energia. Ou seja, a gente consegue colocar até 6 módulos de energia, né? De 5 kWh. Então, nosso sistema ele tem uma capacidade aí de 5 até 30 kWh. Tá? Uma coisa interessante também é que cada um dos módulos de bateria ele pesa até 50 kg, então isso te traz uma facilidade no momento de instalação, na questão de transporte também.
é possível que isso seja instalado de forma fácil e rápida, né? A gente tem uma capacidade de até 100% de DoD, que basicamente é a profundidade de descarga. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho 10 kWh, eu posso usar todos esses 10 kWh, né? Eu não fico limitado, por exemplo, a descarregar a bateria até 30% da sua capacidade máxima, 20%, enfim, eu estou usando toda a capacidade da bateria. Isso é algo que deve ser observado também quando se fala de sistemas de armazenamento de energia. E aqui a gente tem um gráfico, aqui no canto inferior direito, basicamente mostrando as configurações que a gente poderia ter, né? Então, no eixo vertical aqui a gente tem a capacidade em energia, né, quilowatt-hora, e no eixo horizontal a capacidade em potência. Se nós tivermos, por exemplo, um módulo, né, de potência e um módulo de energia, a gente está falando em 5 kWh de energia e 2,5 kW de potência, porque cada um dos módulos de energia, eles conseguem descarregar a 2,5 kW. Se nós tivermos, por exemplo, dois módulos de energia e um módulo de potência, a gente teria 10 kWh de energia com 5 kW de capacidade de descarga. Ao passo que se nós tivermos, por exemplo, 3 módulos de energia e um de potência, teríamos 15 kWh e 5 kW de potência, sendo que com 2 módulos de potência e 3 módulos de energia em cada, a gente teria ali os 30 kWh e os 10 kW de potência. Tá? E um outro fator aqui bem interessante é que com as baterias, eu já comentei anteriormente, a gente consegue ter uma relação DC a C de até 2. O que isso quer dizer? Que com um sistema de 5 kW de inversor, ou seja, 5 kW de potência C, a gente consegue ter até 10 kW de potência DC. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter mais geração de energia, você vai poder aproveitar mais o seu sistema com uma potência menor. Então, com um sistema de 5 kW, você vai ter a capacidade de um sistema de 10. Porque nos momentos em que se a carga estiver alta, você vai consumir parte dessa energia e o excedente você vai armazenar na sua bateria. Durante a noite você vai ter, né, essa energia disponível para você utilizar da forma como for mais interessante. Só mostrando um pouco aqui sobre o conceito, né? Basicamente, quando a gente tem o nosso sistema de armazenamento de energia com os 10 kW, supondo num cenário em que a carga esteja em 5 kW, a gente vai estar, aqui na figura da direita, né, carregando a bateria a 5 kW e utilizando 5 kW para carga, num determinado momento em que você tem a potência pico ali disponível. Se você pegar outras soluções, por exemplo, você teria ali 2,5 kW indo para a bateria e 5 kW indo para a carga. Nesse caso, você teria uma perda aí de 2,5 kW. Você estaria perdendo um pouco por clipping, porque o seu inversor estaria limitando, né, o seu uso da energia disponibilizada pelos módulos. Outro fator interessante também é que, tendo essa potência aí disponível de 5 kW para as baterias, a sua bateria vai carregar mais rápido, né? Então a gente observa também uma carga na metade do tempo do que se você carregasse a 2,5 kW. Falando um pouco aqui sobre as características técnicas, um pouco sobre arquitetura, tá? Então temos a rede, né, o grid, temos a carga. No backup box temos um sinal digital aqui que vai mostrar e vai enviar um sinal para o inversor no momento em que a rede ficou indisponível, no momento em que a rede cai, e temos o inversor se comunicando em RS485, tanto com as baterias, quanto com os medidores inteligentes para poder fazer a gestão de alto consumo, por exemplo, né? Aqui, quando há uma queda aqui na rede, o inversor, primeiramente, ele vai perceber essa queda, né? A proteção do equipamento vai atuar,
e o backup box, percebendo essa queda, ele vai se desconectar da rede, vai enviar um sinal para o inversor vai passar a funcionar no modo off-grid. Então, isoladamente da rede, a casa vai continuar tendo energia elétrica, porque o inversor ele passa a funcionar como se fosse ele passa a funcionar como uma fonte de tensão, proporcionando alimentação para as cargas internas. Então, isso é bem interessante, né, no modo backup. E também, além de tudo, além dessa questão do modo backup, você pode ter outras funcionalidades. Então, aqui a gente está falando de mais de uma funcionalidade no seu sistema. Por exemplo, se você tiver tarifa branca, e se em determinados horários a sua tarifa de energia elétrica tiver um valor maior do que em outros horários, por exemplo, né, horário ponta ou fora ponta, ou em momentos em que no horário de pico aqui, sua energia vai estar valendo mais. Então você pode usar a energia da sua bateria, quando você carrega a sua bateria, né, por exemplo, ao meio-dia, em momentos em que a energia está mais barata, e descarrega a sua bateria no momento em que a energia está mais cara. Tendo essa capacidade de 100% de DOD, 100% de capacidade de descarga, você pode gerar mais receita no seguinte sentido: você vai estar economizando com energia elétrica, não só pelo fato de você estar gerando energia solar, mas você vai estar modulando a sua carga de forma com que você tenha uma otimização nos seus custos com energia, além da geração solar. E além de tudo, você vai ter um backup, quer dizer, você vai ter energia disponível, a rede elétrica estando lá ou não. Então, basicamente, você vai ter menores custos com energia e maior confiabilidade e uma melhor experiência, porque quando você tem um insumo, né, totalmente um insumo importantíssimo como energia elétrica disponível sempre que você precisar, isso acaba trazendo uma experiência muito valiosa para o usuário. É algo que quando a gente vê, por exemplo, uma análise de estudos de energia solar, a gente costumava fazer uma análise levando em conta quanto custa energia elétrica, quanto eu vou economizar, em quanto tempo é meu payback. Só que agora a gente está falando de evitar falta de energia. Então, evitar falta de energia, qual que é o custo, né, do não suprimento? Então, a gente pode estar falando de cargas críticas, de algo importantíssimo. A falta de energia pode trazer prejuízos aí, às vezes, imensuráveis para o usuário final. Então, a gente está trazendo ali uma nova criação de valor, que é basicamente ter energia disponível sempre que o usuário precisar. E aqui também é uma outra forma de funcionamento do mesmo sistema, que é a forma de funcionamento off-grid. Temos tanto a possibilidade de funcionar com a bateria LG, quanto com a nossa bateria Luna 2000, que a gente está trazendo hoje aqui o lançamento, né, para os inversores, né, de 2 a 6 kW. Então, as baterias elas vão se comunicar via RS485, você não precisa de um medidor inteligente, e você não precisa ter a função backup, porque basicamente você sempre vai estar funcionando no modo off-grid, né? Então, aqui a gente vai estar disponibilizando uma tensão, o inversor vai estar funcionando como uma fonte de tensão durante todo o período, com as opções aqui de 60 Hz, aqui do Brasil. Basicamente, a gente vai estar gerando energia solar com os módulos, e a gente vai estar disponibilizando essa energia durante a noite também, e durante o dia através da geração solar. Se a carga estiver um pouco acima da geração, a bateria também pode se descarregar durante o dia. Se a carga estiver abaixo da geração solar, a carga é alimentada e a energia excedente é levada para a bateria. E também a gente tem uma opção aqui de múltiplos sistemas fotovoltaicos com sistema de armazenamento de energia. Então a gente consegue, no mesmo barramento aqui RS485, colocar 3 inversores, tá? Em cada um dos inversores a gente consegue colocar até 2 módulos de potência, em cada módulo de potência até 3 módulos de energia. Então a gente consegue colocar aqui um backup box em cada inversor para alimentar as cargas críticas, e também a gente consegue fazer uma expansão do sistema, né? Porque como a gente está com 3 inversores aqui, a gente consegue elevar
a potência que a gente vai ter naquela instalação. Falando um pouco sobre arcos elétricos, que é uma questão aqui de segurança, tá? Porque qual que é o ponto dos arcos elétricos, né? Quando a gente fala de sistemas DC, a gente tem uma possibilidade aí que é o rompimento da rigidez dielétrica do ar. Então, o ar como elemento isolante, ele não vai, em condições normais, ele não vai permitir que se tenha um arco elétrico. Só que, por exemplo, se você tiver um conector, às vezes, conectado indevidamente ou alguma falha de conexão, você pode ter um rompimento também, se você tiver um rompimento de algum cabo DC, seja por um animal, seja por uso mesmo, por erro de instalação, enfim, é um risco que existe, né? Então, isso traz uma possibilidade, traz um risco real, na verdade, que é a causa de um arco elétrico, né? E qual que é o grande ponto, né, de um arco elétrico? O grande desafio aqui está na detecção, tá? Porque quando a gente fala, né, na detecção de um arco elétrico, a gente vai estar monitorando aquele sinal, só que o sinal, né, quando o sinal observado, né, quando a gente está observando, o sinal ele é um sinal muito com uma amplitude muito baixa. A gente está falando de uma detecção aqui em todo o espectro harmônico, né? Então, além do ruído gerado por um arco elétrico ter uma amplitude muito baixa, a gente tem um outro fator aí que são as interferências de outras cargas gerando componentes harmônicas diferentes. Então, realmente existe a detecção de arco elétrico não é algo fácil, né? Não é algo trivial. E nós, como empresa, percebemos esses desafios na detecção do arco, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é importantíssimo ter essa proteção contra arco elétrico na parte DC, principalmente aqui em sistemas residenciais. A gente está falando ali, como a gente viu nas figuras, inversores, em lugares onde há circulação de pessoas, módulos, nos telhados de casas. Então, para a gente, a ocorrência de um arco elétrico na parte DC do sistema é algo inadmissível, porque a gente está falando de residências, né? A gente está falando de pessoas, enfim. Então, segurança para a gente é algo que não é opcional, é algo que a gente enxerga como mandatório, né? E voltando aqui na questão de detecção, a gente percebeu os desafios e nós desenvolvemos algoritmos também avançados para detecção dos arcos elétricos. Então, qual que é o ponto, né? Como eu comentei aqui, a parte de conectores, cabeamento, podem existir arco elétrico nesse tipo de equipamento. E quando a gente faz uma análise, né, a gente tem esses desafios de detecção. A gente fez uma análise de milhares e milhares de casos para observar qual que é o efeito do arco elétrico no espectro ali da instalação elétrica. E com isso, e usando alguns algoritmos de autoaprendizado, de inteligência artificial, a gente desenvolveu, através de redes neurais, um algoritmo que está cada vez mais preciso. Então, a gente já consegue detectar os arcos elétricos com uma precisão muito alta e a gente proporciona um desligamento em até meio segundo, né? Então, a gente proporciona uma experiência segura para o usuário. E, além de tudo, a gente consegue ver no nível do módulo onde a gente teve aquele arco elétrico, onde que é a localização do arco, onde que é o defeito. Então, isso faz com que o período de detecção, o troubleshoot, seja muito mais rápido com a nossa funcionalidade AFCI, que é Arc Fault Circuit Interrupter, né? Basicamente é a interrupção da falta por arco elétrico no circuito. Aqui a gente tem um vídeo no lado esquerdo, que é o nosso arco elétrico, né? E um inversor com essa funcionalidade desabilitada, né? Então a gente percebe aqui que quando existe esse arco elétrico, o inversor vai estar trabalhando, o arco vai ocorrer, vai levar um risco, e na figura da direita, a gente tem também um arco elétrico, aqui sendo gerado aqui em laboratório,
A gente percebe aqui, ó, o arco ocorreu, o inversor basicamente ele detecta de forma muito rápida e o arco se extingue aqui em meio segundo. Então é um sistema muito eficiente para detecção e para o interrompimento do arco elétrico aqui também. Como eu mencionei, né, a gente consegue ter uma precisão alta na detecção do problema, então a gente vai no nível do módulo, aqui ver onde que está o problema. Por exemplo, em um sistema de 10 kW, sem a funcionalidade FCI, sem os otimizadores, a gente demoraria aí algumas horas para detectar e resolver esse problema. Ao passo que, com uma detecção precisa pelo nosso sistema, em alguns minutos, em 30 minutos, a gente poderia detectar essa falta e fazer essa manutenção onde a gente tem um problema e trazer mais segurança para o usuário. Outro ponto importante também é por que é importante a gente ter uma precisão alta, né, nos algoritmos. Porque não adianta só a gente ter o algoritmo de detecção de arco elétrico. Esse algoritmo ele tem que ser preciso, esse método de identificação do arco elétrico, ele precisa acertar, né? Então, basicamente, quando a gente tem falso positivo, né, quando se o algoritmo tiver um erro, ele vai desligar o sistema indevidamente. Desligar o sistema indevidamente significa, implica em perdas, né? Implica em menor geração de energia elétrica. Então, você está tendo um prejuízo financeiro se você tiver um algoritmo ruim. Por isso que a gente traz aqui um algoritmo que foi feito, foi testado, e traz o conceito aqui de Big Data, de inteligência artificial. Então, é um algoritmo que foi testado massivamente, tem uma alta precisão e consegue trazer uma detecção aqui sem falsos positivos, né? Ou seja, o seu sistema não vai ficar se desligando indevidamente. Então, isso é importantíssimo quando a gente vê um sistema de detecção de arco elétrico. Quando a gente tem aqui, né, o otimizador, a gente consegue fazer um desligamento aqui no nível do módulo. Tá, mas qual que é o ponto? Por que ter um desligamento no nível do módulo, né? Imagina uma casa, uma residência com um sistema fotovoltaico em que você vai fazer uma manutenção no seu telhado aqui, ou por algum motivo o bombeiro tem que apagar um incêndio, por exemplo, algo acontece e você tem que ter uma intervenção humana ali, né? Quando a gente tem os otimizadores, cada um dos módulos eles estão sendo, né, monitorados individualmente pelo inversor. E, por exemplo, se você tiver uma manutenção, uma pessoa trabalhando ali, se você simplesmente desligar o inversor não, se sua solução não tiver os otimizadores, aqueles módulos, aquelas strings vão estar conectadas, você vai ter uma tensão, você tem um risco real ali, tanto de choque ou de um acidente, de um problema, né? Se você não tiver os módulos desligados. No caso, né, quando a gente tem os otimizadores, se a gente desconectar um dos módulos, ou então a gente pode enviar um comando através, acessando remotamente, e desligar os módulos, né, por uma tensão, aqui que a gente fala uma tensão segura, né, então a tensão de saída de cada um dos módulos, né, a partir dos otimizadores vai estar em 0 volts. Então você consegue desligar os módulos individualmente, fazendo com que você tenha a possibilidade de fazer intervenções seguras, né, e manutenções, esse tipo de coisa, né. Então você está diminuindo em muito aí os riscos do seu sistema fotovoltaico. E sobre a bateria, também algo que traz muita segurança, né, na nossa solução Luna. A primeira delas é a própria química que a gente escolheu. Dentro das baterias de lítio, né, a gente tem diversas tecnologias. Optamos pela bateria de lítio ferro fosfato, que são as mesmas baterias utilizadas aí em carros elétricos, né? Por quê?
a gente tem uma estabilidade muito grande, então a gente tem um risco, né? Basicamente a gente está mitigando todos os riscos de curto-circuito das células e explosão, porque quando a gente fala de bateria, a gente está falando de uma quantidade grande de energia em um equipamento, né, pequeno. Então, isso é importantíssimo. Aqui a gente fez diversos testes, né? Então, é uma bateria já amplamente testada, com uma química muito segura. Então, os próprios veículos, né, que já utilizam essa tecnologia de lítio ferro fosfato, eles estão aí operando em diversas condições de vibração, em condições de temperaturas diferentes, em condições extremas, né, de operação, descarregando e carregando o tempo inteiro, dando partida, parando. Então, é uma química já muito testada e muito segura. A gente trouxe essa química, né, essa tecnologia para as nossas células aqui, sendo que cada uma das células, sendo que cada módulo é composto por diversas células, e o sistema de armazenamento de energia, o Luna 2000, ele pode ser composto por até 3 módulos de bateria, né? E uma coisa importantíssima é a parte de sensoriamento. Quando a gente fala das baterias Howie, a gente está trazendo um sensoriamento muito avançado. Então, a gente está trazendo uma maior precisão no sentido de ter 8 sensores aqui por módulo, ou seja, com um sistema de 3 módulos, um sistema de 15 kWh, a gente está falando de 24 sensores. Então, a gente está observando, está monitorando essas baterias, trazendo uma condição de operação segura, vendo vida útil. A gente está fazendo uma gestão muito mais eficiente e muito mais segura, porque a gente tem um nível de sensoriamento muito mais detalhado do que, por exemplo, existem baterias aí equivalentes de 10 kWh com 3 sensores por módulo, outras ali seriam baterias com 4 sensores e 4 módulos, por exemplo. Para essa condição de 10 kWh, você teria 16 sensores. A gente está falando aí de 24 sensores, praticamente um número 50% maior do que esse outro sistema com 16, né? E com esse nível alto, né, de segurança aqui, né, com nível alto de monitoramento, a gente consegue isolar automaticamente o módulo defeituoso, caso ocorra alguma falha, e o sistema ele pode continuar operando de forma segura, dessa forma, né? E, por fim, além da questão de custo ótimo, de segurança, a gente quer trazer também a melhor experiência possível para o usuário. Então, a gente trabalhou bastante para trazer um design que fosse agradável, né? Que seja um equipamento não só tecnicamente bom, que tivesse as melhores especificações técnicas possíveis, mas também um equipamento que seja bonito, que faça parte ali, que valorize a arquitetura da residência ou do local onde ele vai ser instalado. Então a gente traz um design suave, né, tanto da bateria quanto do inversor, para formar um conjunto que seja, além das características técnicas avançadas, que traga que seja agradável aos olhos de quem usa e quem vê também. Então, com isso, a gente traz aqui a solução completa de otimizadores para os módulos, baterias, aplicativo para monitoramento, os canais de atendimento também e os inversores. Quando a gente fala aqui de canais de atendimento, existem alguns fatores aqui que são muito relevantes aqui no Brasil. Então, a Howie tem um suporte técnico aqui, é uma empresa que está no país há mais de 22 anos. Então, a gente está presente, né, no país há um bom tempo. Temos os melhores técnicos, engenheiros disponíveis aqui para conversar com o usuário, para trazer esse suporte, trazer uma melhor configuração, uma melhor arquitetura para o seu sistema, né? Então, com isso a gente quer fornecer basicamente uma solução completa, que seja prática e única, no seguinte sentido. Com isso você pode ter uma solução Huawei para o seu sistema fotovoltaico inteiro,
né? Então, a gente tem aqui a fácil seleção, né, de otimizador, a gente tem uma ferramenta também para ajudar o usuário, né, a Smart Design Tool, para ajudar o usuário a dimensionar o sistema dele, a gente tem fácil gerenciamento, então com isso a gente pode ter os equipamentos aqui plug and play, os equipamentos compatíveis entre si, a gente tem um sistema, por exemplo, de armazenamento de energia, a gente pode aqui ter ele compatível com os inversores de 2, 3, 4, 5 ou 6 kW monofásicos, uma mesma bateria, falando com os modelos monofásicos de inversor, a gente tem, por exemplo, os otimizadores, né? A gente pode colocar esses otimizadores aqui em módulos monocristalinos, policristalinos de 300, 350, 400, até 450 watt-pico. Então, é um equipamento que fala com a maior parte dos equipamentos do mercado. Então, a gente tem uma alta compatibilidade, a gente tem um suporte fácil comissionamento. O comissionamento aqui é bem simples. Quando a gente acessa o inversor, a gente foi lá, colocou o inversor, otimizador, bateria, fez todas as ligações em RS485. Basicamente, a gente acessa o equipamento pelo celular, faz o comissionamento. Todos os equipamentos eles são plug and play, então a gente vai detectar esse equipamento automaticamente. Você não precisa ser um usuário com um profundo conhecimento nessa tecnologia para poder acompanhar. Então você consegue operar, fazer o monitoramento, configurar o seu equipamento de forma muito fácil. E a gente tem aqui também, como eu já mencionei, os canais de atendimento aqui disponíveis, né, aqui no Brasil, para atender o usuário da melhor forma possível. E o nosso conceito basicamente é esse, fazer com que o usuário não se preocupe, né, com falta de energia. Então, o que essa imagem traz? Basicamente é um blackout, né? Então toda a vizinhança, toda a região ali sem energia elétrica, mas a casa, né, a residência, a instalação que tem essa solução Huawei, ela tá com a geração solar, tá com a Luna, os otimizadores e o mais importante, tá com energia elétrica disponível, né, mesmo em momentos em que a rede elétrica está fora. Então, isso é bem interessante, né? A gente tem a função aqui que a gente chama de Black Start, né? Então, mesmo que o seu sistema estivesse ali desligado, a rede elétrica fora, a gente pode dar o início, dar o start nesse sistema, mesmo sem nenhuma energia, nenhum serviço auxiliar aqui para partir, né? Como eu já mencionei aqui, a gente tem autodetecção de todos os componentes do sistema para fazer o comissionamento. Então, quando a gente coloca ali todos os módulos, cada um com seu otimizador, a gente vai detectar, através do aplicativo, individualmente, cada um dos módulos, cada um dos otimizadores, a gente vai detectar os medidores inteligentes, a gente vai detectar o sistema de armazenamento de energia, a gente tem a opção aqui do nosso dongle também, para fazer o inversor se comunicar via Wi-Fi. Com isso a gente consegue acessar o inversor, o usuário consegue acessar o inversor de forma remota, consegue acompanhar a sua geração de energia, consegue ver se teve algum problema, se não teve, se a rede ficou fora, se a bateria forneceu energia. Enfim, você garante uma maior segurança para a sua residência também, uma maior disponibilidade de energia elétrica. Ao passo que outras soluções, ali você teria que adicionar cada um dos dispositivos manualmente, configurá-los, você precisaria de um pouco mais de um conhecimento mais avançado para fazer todo esse comissionamento, e não seria algo plug and play simples, como é a solução Fusion Solar, como a proposta que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Então a gente tem aqui a opção, né, de ter o Smart Dongle, né, dos inversores, para você colocar, por exemplo, aqui em um conjunto de casas, né, você pode colocar vários inversores se comunicando entre si, e um inversor funcionando como o inversor mestre, no caso, você coloca um dongle e pode acessar e se comunicar com toda a sua rede de inversores, monitorar e fazer a operação de toda
os seus sistemas de armazenamento de energia também em um cenário com múltiplos inversores. Algumas vantagens aqui do nosso inversor, né? Basicamente a Huawei, a gente tem um conceito aqui, a gente tem uma experiência bem grande, né, no mercado de telecom. Então a gente traz também essa experiência para o mercado de energia solar, porque os equipamentos de telecomunicações, eles exigem uma confiabilidade altíssima, né, ou seja, uma taxa de falhas muito baixa. O nosso inversor, a gente, com a nossa experiência de telecom, a gente traz um design aqui, né, em que o equipamento, o ar externo não tem contato com a parte eletrônica de dentro, a parte de dissipação de calor, ela é bem avançada, a gente pode ver aqui no desenho, aqui no lado direito da tela, as aletas, elas têm um formato aqui bem específico, não é um formato aleatório, na verdade elas proporcionam uma maior dissipação de calor do equipamento, fazendo com que você não alongue a vida útil, né, do equipamento e tenha menos falhas ao longo de todo o período de operação. Os equipamentos, eles não têm botões, ou seja, você não tem partes móveis, né, no equipamento, você não tem tela de LCD, que é justamente o que acaba tendo uma falha, né, mais precoce dentro de um equipamento eletrônico. Você não tem a questão dos fusíveis, a proteção, existem proteções internas no inversor, e como você tem até 2 strings em paralelo, você não tem essa necessidade aqui de ter esses fusíveis adicionais, string boxes, então você está removendo um componente a mais de falha do seu sistema, e com isso você vai ter uma disponibilidade muito mais alta, né? E o inversor aqui, que a gente chama de touch free, né? Então você não vai precisar ir no equipamento, operar. Se você estiver no local, você pode se conectar ali, né? Se você estiver próximo, você se conecta via celular, faz todas as configurações, ou até remotamente, se você tiver o inversor conectado à rede de comunicação. Então, aqui a gente tem, no nosso aplicativo, né, a gente tem o fluxo de potência em tempo real, então você consegue ver, naquele momento, quanto você está gerando de energia, quanto você tem de carga, qual a sua capacidade da bateria, se a bateria está se carregando, descarregando, em que potência, e quanto você está exportando ou importando de energia da rede elétrica. Então você consegue ter uma visão em tempo real. Você consegue ter também um monitoramento no nível dos módulos, né, com os otimizadores. Cada módulo você vai saber exatamente qual corrente, tensão e qual condição aquele módulo está operando. E também você tem um indicador aí agregado de autoconsumo da energia gerada num determinado período, da energia consumida da rede, em qual horário, se você tem uma tarifa diferenciada em horário ponta, horário fora ponta, você pode acompanhar quanto você gerou no horário, quanto você consumiu no horário de ponta, no horário fora ponta, e também otimizar, você pode configurar o seu sistema para otimizar determinadas rotinas de operação, né? Por exemplo, maximizar a geração de energia solar no consumo, né? Maximizar o consumo no seu período fora ponta e maximizar o seu uso de energia, por exemplo, energia solar armazenada na bateria no horário de ponta. Ou seja, você está usando aquela energia que você gerou de forma gratuita no horário justamente onde a energia é mais cara, né? E para resumir, aqui quando a gente falar dessa solução completa, incluindo inversores, otimizadores, dongle, medidores inteligentes, bateria, a gente está trazendo aqui uma série de vantagens, né? Quando a gente coloca aqui todos os pontos e analisa, o primeiro ponto, você consegue ter até 30% a mais de energia com os otimizadores. Claro que isso vai depender das suas condições de inclinação, azimuth, sombreamento, mas você consegue gerar mais energia com os otimizadores. Você consegue ter um sistema de armazenamento de energia. Aqui, quando a gente fala desse sistema de armazenamento de energia com otimizador, a gente está falando aqui de módulos de bateria, né? Com uma condição de módulos novos funcionando com módulos antigos. E também tendo a flexibilidade de expandir os seus módulos ao longo da vida útil. Você consegue ter 2 vezes
mais potência, no seguinte sentido, você consegue ter um DC ratio do seu inversor, um fator DC/AC de até 2, ou seja, 10 kW para 5 kW de inversor, por exemplo. Proteção ativa contra arcos elétricos utilizando inteligência artificial, então você consegue detectar de forma precisa o seu arco elétrico usando os nossos algoritmos baseados em inteligência artificial, para poder detectar isso de forma precisa, evitar falso positivo, ou seja, evitar perda de receita e ao mesmo tempo ter uma maior segurança. Você consegue desligar os módulos individualmente para fazer rotinas de manutenção, interações humanas ali com os módulos. Você consegue ter uma solução única, né? Uma solução completa. No seguinte sentido, você compra de um lugar só todos os seus equipamentos necessários para a sua planta de energia solar. Você consegue ter um mapeamento automático dos módulos individuais, então você consegue ter uma solução plug and play, e o resfriamento natural do inversor, que a gente traz o conceito de touch-free, né? Inversor que você não vai ter uma tela, botão, LCD, enfim, equipamentos que possam trazer falhas ao equipamento, né? Dispositivos que são comumente dispositivos conhecidos aí por terem falhas. Então você tem vários aspectos aqui inovadores que traz uma vantagem muito grande, né, para essa solução completa em relação a outras soluções disponíveis aí no mercado. E aqui é uma tabela em resumo, basicamente, tá? Que fala sobre o novo inversor monofásico, sobre as baterias, os otimizadores, backup box, dangle, medidor inteligente e o aplicativo. Então, uma tabela de compatibilidade. No inversor monofásico antigo, a gente já tinha a compatibilidade com a bateria LG, e no primeiro trimestre, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, o inversor antigo também vai ser compatível com a bateria Luna 2000. O que isso quer dizer? Se você já tem uma instalação residencial monofásica, né, e com o inversor antigo, você pode basicamente adquirir a solução Luna e acoplar no seu novo sistema. Aqui é importante salientar, né, que a função off-grid e backup vai estar disponível aqui no inversor novo, tá? Apenas nos inversores novos. Aqui a gente está falando da solução on-grid, tá? E no novo inversor aqui monofásico, né, no 2A6 KTL L1, né, que é a nova série de inversor, a série L1, vai trazer já compatibilidade com os otimizadores, com as baterias LG, com as baterias Hall e Luna 2000, com o dangle Wi-Fi. A gente traz uma compatibilidade com a proteção contra arco elétrico, tendo uma maior precisão, né, para a detecção desses arcos. E a gente também traz a disponibilidade aqui da função do backup box, ou seja, o inversor ele pode funcionar tanto no modo on-grid quanto no modo off-grid, tendo a função de backup no modo on-grid. Tá? Esse é um resumo da nossa solução Luna. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Na verdade, a gente falou um pouquinho mais do que a Luna, a gente trouxe a solução completa aqui para vocês. E agora a gente fica disponível para conversar. Eu espero que vocês tragam perguntas para a gente. Vamos responder aqui. E para a gente é um prazer estar conversando sobre essas soluções aqui da Huawei para energia solar residencial aqui com vocês. Muito obrigado a todos.